Paz do Senhor para os irmãos. Sou muito grata ao Senhor por essa oportunidade. Agradeço também ao pastor Lindenberg. É uma honra poder falar da palavra do Senhor. Irmãos, o Senhor aqueceu meu coração, já tinha alguns dias com essa palavra. Sabe quando você está carregando a palavra? Estava com meu coração aquecido. E quando o pastor me fez o convite, nosso Espírito Santo, na mesma hora, ministrou no meu coração, que eu pudesse estar aqui nessa noite dividindo com os irmãos uma pequena porção da palavra do Senhor. Se encontra lá no livro de Ageu, capítulo de número 2, versículos de número 8 e 9 apenas. É uma palavra que a gente conhece, que a gente já cantou muitas canções com respeito a essa palavra, e eu confesso que por um bom tempo, da minha caminhada com Cristo, por conhecer a palavra de Deus, essa palavra especificamente através de canções e através de algumas ministrações, eu estava muito equivocada quanto o que o Espírito Santo realmente tinha para revelar o nosso coração através dessa palavra. Irmão, diz assim a palavra do Senhor: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Mas quando eu comecei a meditar um pouquinho nessa palavra, o Espírito Santo me fez recordar de uma líder que eu tinha num grupo que a gente tinha de louvor, e ela era uma senhora, e ela era bem exigente quanto àquilo que a gente cantava. Eu me lembro que ela cortava, e ela tinha um conhecimento assim absurdo da palavra de Deus, e todos os hinos que a gente ia cantar tinha que estar fundamentado na palavra. Se tivesse uma letrinha, uma parte ali que distorcia o que a palavra diz, ela não deixava a gente usar aquele hino para adorar o Senhor. Irmão, tem uma canção, eu acho que é a primeira canção que vem na nossa mente quando a gente lembra dessa palavra, uma canção que diz que a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. E a gente canta esse hino como se a glória fosse para a nossa vida. Irmão, e a Bíblia nem diz que a glória da segunda casa, não, diz a glória da última casa vai ser maior que a da primeira. E a gente adora, para massagear o nosso ego, enquanto em nenhum momento essa palavra é direcionada para massagear o ego humano. O Senhor está dizendo, olha, a glória da última casa. De qual casa? Da casa que pertencia ao Senhor vai ser maior que a da primeira. Irmãos, nesse tempo aqui que Deus levantou o profeta Ageu para profetizar para o seu povo, a Bíblia vai relatar que o povo estava vivendo um momento pós-cativeiro. Eles estavam saindo ali do cativeiro, haviam voltado para Jerusalém para reconstruir o templo. Se você ler lá no livro de Esdras, no primeiro capítulo, ele vai dizer que o Senhor, ele levantou o espírito do rei Ciro para que fizesse um decreto para que o povo voltasse para Jerusalém e reconstruísse o templo, que anteriormente havia sido construído por Salomão, mas com a invasão babilônica foi completamente destruído. E Deus levantou, e é lindo que vem escrito assim, dessa maneira lá no primeiro capítulo do livro de Esdras, que para cumprir-se a palavra de Deus, ele levantou o espírito do rei persa para ordenar que o povo retornasse. Irmão, Deus que nós servimos, ele levanta o espírito de quem quer que seja, de ímpio, de crente, de ateu, de espírita, de quem for, para que a palavra dele se cumpra. Então a Bíblia diz que o nosso Deus, ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Então nós devemos glorificar o nome do Senhor por isso, porque a Bíblia diz, olha, nenhuma das boas palavras que o Senhor liberou acerca de Israel não deixou de se cumprir. Irmão, aquilo que Deus disse que ia fazer na sua vida, ele vai
E o povo vem alegre, naquele momento de euforia, e eles declaram lá aquele salmo de número 126, olha, quando a gente voltou do cativeiro, a gente estava como aqueles que sonham, a nossa boca se encheu de riso, nossos lábios de cântico, e dizia, entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por este povo. Mas eu imagino que o povo já estava tanto tempo no cativeiro que achava que o fim deles seriam ali. Mas a Bíblia diz que o Senhor havia determinado um tempo. E tudo na nossa vida tem um tempo, né, irmão? A palavra do Senhor diz em Eclesiastes, olha, há um tempo determinado por Deus para todo o propósito debaixo do céu. Não há um tempo, está tudo debaixo do tempo perfeito de Deus. Irmão, às vezes a gente olha, parece até que as coisas fugiram do controle do nosso Deus, jamais. Ele continua governando, irmão, ele continua sentado no seu trono de glória, irmão, em paz, tranquilo, tendo tudo debaixo do seu domínio. Irmão, e o povo voltou feliz e começaram a construção do templo. Só que depois de um período, irmão, a opressão externa e a opressão interna, que muitas das vezes se manifesta na nossa vida através de desânimo, através de angústia, de tristeza, fez que o povo parasse a obra. Por um tempo o povo parou, irmão, e foi por um longo tempo. Acredita-se que foi entre 13 e 17 anos que o povo voltou do exílio, iniciou a obra e parou. Irmão, a Bíblia diz que nesse tempo que o povo estava fazendo, irmão, e diferente de uma construção de um templo para nós hoje, naquele tempo tinha um símbolo, uma referência muito maior. Hoje nós sabemos que o templo somos nós adoramos aqui, adoramos na nossa casa, adoramos aonde nós estivermos, nós adoramos e atraímos a presença do Senhor. Mas antigamente não, irmão, o povo acreditava que era necessário aquele lugar para a presença de Deus se manifestar. Bom, naquele tempo, o povo ele não estava preocupado em ter a presença do Senhor. Eu não sei, talvez, tanto tempo distante, eles se acostumaram. Bom, existe isso no nosso meio. Quantas pessoas já se acostumaram em não ter mais a presença do Senhor? Bom, a Bíblia diz que cada um estava preocupado com a sua vida, né? Voltaram de um cativeiro, cada um ali tinha muitas necessidades e começaram a construir suas casas, começaram a se preocupar com as suas coisas, enquanto a obra do Senhor estava parada. Bom, Deus vai levantar depois desse longo período, Ele vai levantar o profeta Ageu para profetizar, para despertar o povo para a necessidade de fazer a obra. Irmão, o livro do profeta Ageu são 2 capítulos, 4 profecias e um grande aprendizado da parte de Deus para as nossas vidas. Irmão, a Bíblia diz que a desculpa do povo era a seguinte: não, ainda não chegou o tempo de construir o templo de Deus. Irmão, não é a desculpa dos nossos dias. Irmão, quantos cristãos hoje nós vamos dar uma desculpa? Estamos vivendo um momento de pandemia, nem todos podem estar realmente, alguns, né? Cada um tem seus motivos, ninguém é obrigado a estar, a gente entende. Mas tirando esse momento, irmão, quantas vezes nós, irmão, damos essa desculpa? Ainda não é tempo, pastor. Pastor, ainda estou orando, pastor. Não, o Espírito Santo está te chamando para viver aquele projeto, aquele propósito para a sua vida. E aí eu não digo nem usando pastor, não. Eu digo o Espírito Santo te visitando, dizendo para você, e aí? Quando você vai pregar? Quando você vai profetizar? Quando você vai adorar? E você e eu estamos dizendo: Senhor, ainda não é tempo. Senhor, ainda não estou pronta. Senhor, ainda não estou preparada, irmãos. O tempo já passou faz tempo. Irmão, nós estamos vivendo as últimas horas. Irmão, os sinais não estão nem falando mais pra gente. Os sinais estão gritando.
você, irmão, ainda não é tempo. Irmão, mas é tempo da gente ir para a faculdade se preparar. A gente se prepara para comprar uma casa, a gente se prepara para viajar, a gente se prepara para tantas coisas, menos para viver os projetos de Deus para a nossa vida. Irmão, o tempo já chegou. Irmão, desde o dia que Jesus te chamou, Ele estava marcando esse tempo. Olha, Deus não chama ninguém para ser espectador de culto, não, irmão. Irmão, Deus não perde tempo com essas coisas. Deus chama a gente para servir, para fazer a obra. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia diz que o povo semeava muito e colhia pouco. Irmão, eu não sei se você já teve essa sensação. Nossa, mas eu faço e as coisas nunca fluem como eu espero. Nunca, a minha expectativa, o que acontece sempre fica abaixo daquilo que eu imaginei que fosse acontecer. Bom, a Bíblia diz que o povo semeava muito e recolhia muito pouco. E aí, irmão, eu li o versículo de número 10, eu falei, meu Deus, como nós precisamos aprender do Senhor, como precisamos aprender da palavra. Mas a Bíblia diz, olha, que o Senhor, Ele retia, fazia com que os céus retessem seu orvalho e que a terra não produzisse. Então eu imagino que Deus falava para aquela terra, você não vai produzir. Ele falava, céu, não vai cair orvalho, porque o povo tem que entender que a prioridade é Cristo, que a prioridade é o reino. Como nós pregamos, mas não vivemos. Conhecemos na ponta da língua, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Bom, mas na prática nós não vivemos. Muitos poucos de nós conseguimos viver. Bom, tem coisas na nossa vida que estão retidas e não tem oração que vai fazer o céu abrir, irmão. Bom, você pode fazer campanha em cima de campanha, a terra não vai produzir, porque Deus está esperando eu e você se posicionar, nada mais do que isso, irmão. Bom, Deus quer somente que eu seja aquilo que Ele me chamou para ser. Não, irmão, não se importa, o irmão fala melhor, a irmã, mas afinal não importa. Seja aquilo que Deus te chamou para você ser. Irmão, ontem eu ouvi o Espírito Santo ministrar isso para mim. Olha, Camila, você tem exatamente o que você precisa ter. Irmão, nós perdemos tanto tempo olhando para aquilo que nós não temos. Irmão, Deus não conta com aquilo que a gente não tem. Ele conta exatamente com aquilo que Ele já entregou. Irmão, Ele sabe o que você e eu nós não temos. E o que nós não temos é porque Ele não quis dar. No dia que Ele achar que você precisa de mais. Mas a gente fala assim, eu já ouvi muita gente dizer isso. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou investir no reino. Irmão, sabe quando você vai ter mais dinheiro? Pensando dessa maneira, nunca. Começa a investir aquilo que Deus já te entregou. Aí você vai ver o tamanho da colheita que Ele vai entregar nas suas mãos. Bom, Deus quer usar você com o que Ele já te entregou. Glória a Deus. Bom, sabe quando você vai ser mais capacitado na palavra? Quando você começar a pregar na proporção do que Ele já te entregou. Bom, Deus quer nos usar hoje. Deus quer que a gente se levante hoje. Bom, Deus quer que a gente reconstrua os templos que estão em ruínas hoje. Irmão, naquele tempo era um templo físico, mas hoje nós sabemos que o templo somos nós. Irmão, quantos templos nós conhecemos e estão em ruínas? Quantos templos, irmãos? Irmão, que o Senhor nos deu mão de reconstrutores. Irmão, é as nossas mãos que o Senhor quer usar para reconstruir os templos. Eu tenho certeza que lá onde você mora tem templos em ruínas e Deus já entregou toda a habilidade nas suas mãos e o céu está olhando para você. Irmã Nilma, vai lá. Irmã Nilma, eu já te entreguei, está nas tuas mãos. Irmão, Jesus conta comigo e com você. Irmão, se não é para isso, não tem propósito a gente estar aqui. Irmão, qual é o propósito de nós estarmos aqui? Qual é o propósito
não sou ninguém. Você pode ser o melhor na sua profissão, mais bem sucedido, mas se a gente não é do reino, não somos ninguém, é o que a palavra diz. O Senhor chamou a mim e a você para reconstruir os templos que estão em ruínas. Aleluia. Louvado seja. Esses dias eu estava conversando com a minha irmã e assim, eu amo a irmã Mônica demais. Tenho ela para mim como um exemplo de mulher de Deus. Mas eu falo isso com toda a sinceridade do meu coração. Eu estava conversando com a minha irmã. E aí conversa vai, eu não sei qual foi o assunto. E aí eu falei da irmã Mônica. Eu falei assim, nossa, a esposa do meu pastor é uma benção. Toda vez que eu olho para ela, eu tenho vontade de ser mais crente. Toda vez que eu ouço as experiências dela, eu tenho vontade de viver, não o que ela viveu, não, mas me aproximar daquilo que ela viveu. Eu falo, eu quero ter a metade da vida que ela tem com Cristo. E eu falando isso para minha irmã, irmãos, nós precisamos ser pessoas que quando a gente estiver do lado de alguém, aquela pessoa sinta vontade de conhecer Jesus. Não sabe, as pessoas querem ser crentes porque a gente é, e a gente carrega Jesus, e a gente carrega Jesus, e não é porque a gente está com uma saia lá no pé, não, porque quando a gente abre a boca, a gente carrega Jesus. A nossa aparência, como a gente lida com as situações, a gente está carregando Jesus. Então nós temos que ser pessoas que despertam no coração dos outros, que não dividem a nossa fé, o desejo de estar com Cristo, o desejo de conhecer o nosso Deus. Somos a luz do mundo ou não somos, irmão? Somos o sal da terra ou não somos? Irmão, será que a gente tem temperado a vida de alguém? Será que a gente tem dado sabor na vida de alguém? Será que alguém deseja conhecer a Cristo porque é nosso amigo? Porque a gente aconselha, a gente discipula ele e ele tem desejo de conhecer o nosso Cristo. Irmão, a gente precisa refletir. Porque é o mínimo, isso aqui, irmãos, é o mínimo. Temperar a vida de alguém é o mínimo que nós, como cristãos, podemos fazer. A nossa vida tem que despertar no outro o desejo de conhecer a Cristo. E não precisa muito, irmão, não precisa muito. Quem anda com Cristo, irmão, às vezes não precisa nem ele falar. Ele chegou no ambiente, a gente sente, mas a gente sabe. Que o Senhor nos concede essa graça de levar, irmão, a presença dele. E a gente sabe que a presença dele a gente não carrega de qualquer maneira. Irmãos, uma coisa bastante interessante sobre esse texto, que eles tinham que reconstruir o templo. Só que o que eles tinham como parâmetro era o templo de Salomão. Bom, eu não vi, mas dizem que foi realmente tido, reconhecido como uma das maravilhas do mundo antigo. Foi uma obra esplêndida, tinha tudo de melhor que podia ter, tinha ali, irmão. Tinha muito ouro, a melhor prata, a melhor madeira, os melhores construtores estavam ali. Então a obra era maravilhosa. Eu imagino que o povo que estava ali reconstruindo no começo, eles se imaginavam, como que a gente vai fazer algo parecido? Como a gente vai fazer algo que se assemelhe? Eu imagino que isso acabava desencorajando o povo. Porque, diferente do que Salomão tinha muito dinheiro. O rei Davi já havia preparado e deixado para ele todos os materiais que ele iria utilizar. Agora, naquele tempo, o povo não tinha. O povo estava pobre. O povo tinha acabado de voltar do cativeiro, não tinha muito. Não, a gente não precisa de muito, a gente tem Deus. E nele a gente tem tudo. Então eu ouvi a irmã dizendo isso e eu achei lindo. Ela disse assim, olha, Salomão tinha o ouro, mas ele não era dono, ele tinha, porque Deus tinha dado para ele. Mas o Senhor falou para o povo, olha, minha é a prata, meu é o ouro. Irmão, nós temos o dono de tudo. Não, se você precisa de saúde, o dono da saúde, ele está com você. Bom, nós temos o dono de todas as coisas. Às vezes a gente procura tantas coisas em tantos lugares, quando está tudo em Cristo. Quando Cristo está ali, irmão, olhando a gente, como o pastor Lindenberg às vezes fala, que nem uma barata tonta, andando para lá e para cá.
E o Senhor está só esperando a gente ir até Ele. Está lá na mão, como se Ele tivesse na mão. Está aqui, filha. Está precisando, filha, de providência. Está aqui. E a gente está procurando em fulano, em Beltrano, em Ciclano. E confiando na força do braço. E o Senhor Jesus está olhando para mim, para você, dizendo: está aqui, vem. Vem que eu quero te entregar. Então, Cristo tem tudo que a gente precisa. A gente sabe. Sabe, conhecemos isso talvez melhor do que os irmãos saibam, provavelmente, mas a gente esquece, porque se a gente não esquecesse, irmão, a gente não vivia tão ansioso, a gente não vivia triste, depressivo. Irmão, quantos cristãos hoje, exatamente nesse momento, estão dentro do seu quarto trancado com medo da crise, com medo da sua empresa quebrar, com medo de faltar o alimento. É normal a gente sentir medo, irmão, mas o medo nos oprimir, nos acorrentar é normal? Não, porque Jesus está conosco. Irmão, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, o meu Deus, segundo as suas muitas riquezas, Ele vai suprir cada uma das vossas necessidades. Como, irmão, em glória, em glória, segundo as suas muitas riquezas. Glória a Deus. Irmão, nosso Pai, Ele é um Pai zeloso. Ele cuida de nós. Ele supre a minha, a tua necessidade. Vamos para a gente terminar. Irmão, a Bíblia diz que o profeta profetizou que era tempo de voltar e reconstruir. E a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele levantou. Nesse momento não tinha rei em Jerusalém, mas o Senhor, Ele vai levantar o coração de Zorobabel, que era o governador de Judá, e vai levantar o coração, vai despertar o espírito do sumo sacerdote Josué e de todo o povo para fazer a obra. E o povo começa a fazer a obra. Deus ainda diz: olha, eu imagino o povo: Deus, a gente vai começar por onde? Irmão, você não sabe por onde começar, é só orar que Deus vai dizer para você. Você vai dizer: olha, sobe ao monte, lá tem muita madeira, pega lá, e é a partir dali que vocês vão começar. Então a Bíblia diz que o povo começou a fazer. Só que também tem uma diferença muito grande, irmão. Tem tempos que a gente não faz a obra, tem tempo que a gente faz a obra do jeito que a gente quer. E tem tempo que a gente entende e faz do jeito que Deus quer. Bom, o povo começou a fazer. E aí Deus vai usar o profeta novamente: olha, quem dentre vocês viu esta casa na sua primeira glória? Provavelmente tinha alguém ali, algum ancião que tinha visto. E aí ele vai dizer: olha, essa que vocês estão fazendo aqui, comparado com aquela que tinha, não é nada. Aí você vai dizer: olha, esforçai as vossas mãos. Irmão, Deus dá graça, Deus dá direção, Deus dá sabedoria, Deus dá recurso, Deus dá o que a gente precisa, mas o esforço, irmão, tem que partir de nós. Nós precisamos esforçar as nossas mãos para fazer a obra. Aí o Senhor disse: olha, a glória dessa última casa. Irmão, a Bíblia diz que quando terminou a obra, o templo que Salomão construiu e que eles foram consagrar ao Senhor, irmão, disse que a glória que desceu sobre aquela casa era tão grande que as pessoas que estavam dentro não conseguiam ficar de pé. O povo que está fora não conseguia entrar e quem estava dentro não conseguia sair. Tamanha era a glória que Deus havia se manifestado. Por quê, irmão? Porque o povo ofereceu para Deus o melhor. Irmão, naquele momento foi o melhor ouro, a melhor prata, o melhor material. Irmão, mas quando a gente oferece para Deus o nosso melhor, a glória se manifesta. Irmão, e o Senhor disse: olha, a glória desta última casa vai ser maior do que a primeira. Irmão, se foi maior do que a primeira, imagina que glória que não foi aquela. Bom, dizem que o templo que eles construíram aqui foi menor que o templo de Salomão. Não tinha a mesma riqueza, mas a glória que desceu ali foi maior. Irmão, quanto menor for o templo, e aí eu digo de mim e de você, maior vai ser a glória que vai se manifestar. Porque quanto mais a gente entende, sem mim nada podereis fazer. Quanto mais a gente entende, irmão, nosso estado de miserável, somos miseráveis, irmão. Se não é a graça, a gente nem estaria aqui nessa noite. Se não é o Espírito Santo, irmão, nos encorajar para estar aqui, a gente estaria debaixo do cobertor assistindo Fantástico.
Então, quanto mais a gente entende que a gente só é um martelinho na mão dele, maior vai ser a glória. Irmão, João Batista entendeu isso muito bem. Quando disseram para ele, olha, você é o Messias, ele disse, não, eu só vim preparar o caminho, eu não sou nem digno de desatar suas sandálias. E depois ele declara uma das maiores declarações de compreensão de quem é Deus e de quem nós somos. Ele vai dizer, olha, convém que ele cresça e eu diminua. Glória. Irmão, que o Senhor ele possa manifestar a glória dele sobre mim e sobre você. Aleluia. Irmão, que nós possamos compreender quem nós somos em Cristo. Isso faz toda a diferença, irmão, quando a gente entende quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo, irmão, quem você é em Cristo. Irmão, quem você é, irmão, Espírito Santo, ele me impulsiona a perguntar para você, quem é você em Cristo? Para que você foi salvo? Qual foi o propósito de um dia o Senhor ter se revelado a você? Qual é o teu chamado? Qual é o teu ministério, irmãos? A Bíblia diz que o Senhor, ele usou ali, e assim eu encerro a vida do apóstolo Paulo, para dizer assim para Timóteo, Timóteo, meu filho, acorda, desperta, Timóteo, desperta. Ele vai dizer, olha, Timóteo, desperta o dom que há em ti, a qual foi te dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. E ele vai dizer, num outro momento, ele vai dizer, Timóteo, não deixa ninguém desprezar a sua mocidade, porque ele era jovem. Imagina um jovem pastor diante dos anciãos, devia ser uma situação bem difícil, mas você estava usando Paulo para dizer, Timóteo, acorda. Timóteo, tem um projeto para a sua vida, e você não está se comportando à altura do que eu te chamei para viver. Irmão, às vezes o Senhor tem algo tão grande, aí eu digo para você, espiritual no ministério, porque material é só uma consequência do que nós vivemos no ministério. O pastor Lindenberg me ensinou isso. Na terra, o material, o físico, é só uma manifestação daquilo que a gente no espiritual a gente já construiu. Irmãos, quando a gente se comporta, quando a gente conseguir se comportar diante do que Deus tem para fazer, irmão, nós vamos viver uma vida extremamente abençoada. Irmão, quando a gente orar, irmão, às vezes o Senhor tem um ministério tão grande, mas o tanto de oração que eu tenho não dá para sustentar o mínimo. Então, a gente precisa orar o tanto que vai ser o suficiente para suportar o nosso ministério. Nós temos que, irmão, ter uma vida consagrada na proporção do tamanho do seu ministério. Bom, tem coisas que nós não vivemos em Cristo, porque nós não nos colocamos na posição que o nosso Cristo está nos chamando para nos colocar. Bem, quando a gente conseguir, irmãos, quando a gente conseguir entrar no propósito, no centro da vontade de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Irmão, e aquilo que está faltando hoje, quando a gente entrar no querer de Deus, vai sobejar. Irmão, sabe quando Deus vai entregar nas nossas mãos aquilo que materialmente a gente busca? Quando a gente colocar Ele no lugar que é dele. Irmão, Deus, Ele quer sentar-se sobre o trono do meu e do teu coração. Amém, irmãos? Eu agradeço a